28, a partir do verso 18. Isso, Filipe vai ler Gênesis capítulo 28, do 18 em diante. Coluna de Betel. Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Muito bem, nós vamos analisar alguns pontos aí sobre o tema que estamos abordando hoje. Coincidentemente é marcado por mim. Ótimo, Tá bom sinal. vendo? A questão toda, vamos começar pelo personagem, vamos começar pelo nome do personagem. Jacó, o nome dele significa enganador, aquele que usurpou. Alguns ainda não conhecem a história de Jacó, mas a maioria toda sabe. Jacó, ele foi gerado com um irmão. Ele tinha um irmão gêmeo, chamado Esaú. E diz que houve uma briga uterina dentro do útero. E aí diz que Esaú nasceu e Jacó nasceu agarrado no calcanhar dele. A partir daí você vê que a disputa começou. No mundo antigo, a primogenitura ela era como a herança ou a assinatura do pai, dando autoridade para que este filho tomasse conta de todos os bens. E naquela época isso era muito valioso, muito valioso. O primogênito ele tinha direito de mandar nos irmãos, né? Ele tinha direito de abençoar ou amaldiçoar os irmãos. Então a disputa era ferrenha. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu logo após, e havia essa disputa dentro de casa, sendo auxiliada de perto por Rebeca, que era mãe de Jacó, esposa de Isaac, certo? Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque esse assunto é sobre a história dele. Só quero dizer o seguinte: Jacó precisou fugir de casa, porque ele cometeu muitos erros. Muitos erros. E a vida, às vezes, a vida nos surpreende. Nós erramos, às vezes, mesmo não querendo errar, mesmo tentando acertar, a gente erra. E Jacó é o exemplo disso. E ele fugiu de casa porque Esaú prometeu ele de morte. E ele chegou nesse local chamado Luz. Ele dormiu nessa noite, ele teve uma revelação, um sonho muito bonito. Deus apareceu para ele, dizendo que ele era o Deus de Abraão, tal, contando toda a forma de ação de Deus, de bênção de Deus. Quando Jacó acordou vislumbrado, né? Ele ficou muito feliz com aquilo. E aí ele partiu para um ponto que isso eu queria chamar a atenção de vocês. Nós fazemos coisas que Deus não mandou, não pediu. A gente faz e diz que é Deus que está mandando. Mas, na verdade, Deus não está mandando nada. Número 1. Deus não mandou Jacó pegar o travesseiro dele, que era um travesseiro de pedra, e ungir. 2. Deus não mandou Jacó trocar o nome daquele lugar, que era Luz, e chamar Betel, que é Betiel, quer dizer, casa de Deus. 3. Deus não pediu para Jacó fazer voto nenhum. 4. E Deus também não disse para Jacó que ia se comprometer e trazer de volta são e salvo, guardar em tudo, porque essa era a coisa. Então, esse posicionamento de Jacó é um posicionamento daquela pessoa imatura, daquela pessoa que quer fazer, daquela pessoa que está com vontade de, eu vou dar um jeito da minha vida. Dar jeito na vida não significa sair dando tiro no ermo, dando tiro à escura. Jacó teria que ter analisado a vida dele, o posicionamento dele. Ele deveria ter feito o seguinte: eu preciso mudar de vida, eu preciso parar de mentir, eu preciso parar de usurpar, eu preciso parar de enganar, eu preciso parar de fazer o jogo
né, da armação, mas aí ele simplesmente, mais uma vez, escondeu o seu mau caratismo, aquilo que estava dentro dele. Nós levamos, às vezes, talvez nós vamos levar para o cemitério os nossos maus hábitos. Coisa terrível. De repente você olha, nós nunca conseguimos olhar para nós e observar os nossos defeitos, porque a gente está muito preocupado com o defeito dos outros. Fulano é assim, fulano é assado, fulano é assim, fulano é assim. Mas a gente... mas né? eu não faço isso. Mas a podridão tá em carne e osso. A forma que nós precisamos encontrar é, por que Jacó fez isso? Porque ele estava tentando se livrar dele mesmo. Mas ele não conseguia. E aí que nós nos deparamos com essa problemática toda. Agora o Felipe vai ler o 35, porque passaram-se em torno de 25 anos depois, de 25 anos a quase 30 anos mais tarde, ele volta nesse mesmo lugar. Agora olha o posicionamento de Jacó. Vê se é o mesmo. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Agora para um pouquinho. Todos vocês parem aqui, observem aqui. Agora foi Jacó que disse que ia a Betel, ou foi Deus que mandou? Deus. Há uma diferença ou não há uma diferença? Mas por que Deus mandou? Porque agora ele já estava preparado, ele sofreu barbaridade na mão de Labão. Ele padeceu muito com os casamentos que ele cometeu, principalmente casar com uma mulher que não amava, e essa mulher, ele fez mais uma sofredora, na verdade. E também enganou Labão, né? Enganou Labão. Então, foi muita coisa que ele cometeu. Então vamos analisar o texto aí. Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então quando ele fugia, Deus apareceu para ele num sonho, mas Deus não disse que era para ele fazer alguma coisa. Agora, 25 anos após, né, ou 30 anos aproximadamente, Deus pede para ele voltar para lá. Porque aí já teria um outro plano sobre a vida de Jacó. Vai. Então disse Jacó a sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Para um pouquinho agora. Agora Jacó volta, e o que ele faz nesse retorno? Hein? Hein, Paulo Coelho? Você que é um expert no texto. O que ele faz? Não tem condição. Não tem? Não. Felipe, você que gosta de palpitizar. Ora, o Jacó agora ele vai confrontar a família dele, né? Mas ele vai aí, se posicionar agora aí, perante a família o dele, que né? ele fala? Vocês precisam lançar fora, entendeu? Seus deuses, os seus maus costumes, os maus hábitos, sim, aqueles sim. conceitos errados. Quer dizer, Jacó tomou consciência de que a vida que ele levou, até naquele período ali, não é uma vida, entre aspas, vamos colocar aqui, satisfatória, no sentido de uma vida plena em Deus. Ele é um cara, apesar de ser um cara que tinha promessa, ele tinha promessa, mas era um cara completamente perdido. Você pode ter a promessa de Deus e ser um cara perdido? Evidente, é o caso de Jacó. Fulano de tal, ele pode ser um cara que ama Deus e é temente a Deus e ter uma vida completamente desorientada? Pode. Qualquer um de nós estamos, vamos dizer assim, aptos para isso. É interessante notarmos aqui no texto que lá atrás, quando ele construiu o altar, nesse espaço de tempo, né, que ele faz um voto e depois Deus o intima, a gente vê que ele foi conivente, que havia uma prática pagã, politeísta na família dele, ele meio que fazia vista grossa com a adoração de outros deuses ali e tal. Ele não queria saber, contanto que as coisas funcionassem, ele não queria saber se Leia ou Lia, uns chamam de Leia, outros chamam de Lia, né? Ou a outra lá, que eu me fugiu o nome agora da esposa dele, a Raquel. Raquel ou Lia. Se elas continuavam cultuando outros deuses, para ele, aquilo ali não significava nada. Então você vê que era um homem que não tinha um posicionamento. Uma coisa que as pessoas não conseguem entender é que o amor não dá liberdade. Pelo contrário, o amor ele faz com que você tenha noção de que eu tenho que servir. O amor não vai gerar liberdade em você, o amor vai gerar servidão. O
que gera liberdade é a paixão. A paixão é uma coisa louca, ela vai dar liberdade. Você Totalmente diferente. Totalmente diferente. O amor não dá liberdade. E se você achar que no amor tem liberdade, você não vai entender o amor. O amor quer compromisso. Compromisso é uma coisa... Tem regras, compromissos. Compromisso que você tem que ter. Isso é o amor. A paixão é uma coisa desvairada, louca, maluca, que não tem nem começo nem fim. O amor não. O amor é uma coisa consciente, madura, inteligente, sensata, que vai fazer você falar, peraí, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não posso fazer. Por que você não pode fazer? Eu não devo fazer, justamente porque eu vou magoar a pessoa que eu amo. E isso no relacionamento é muito sério. Porque a maior parte das pessoas hoje no relacionamento não pensa dessa forma. Há um egoísmo muito grande. Você vai magoar, você vai ofender ou não? Não quer saber, porque hoje as pessoas vivem muito em função delas próprias. E para ilustrar isso aí, eu tenho um amigo lá no sul de Minas, um advogado muito espirituoso, e falou assim, o ser humano apaixonado não vai a nada. É verdade. Não vai a nada. Na verdade é uma besta fera. Ele só pensa no outro. Ali assim, ó. Mas o pensamento dele no outro é para alcançar o seu desejo. O seu desejo pessoal, exatamente. Ele vê no outro a solução do seu desejo. Entendeu? E já o amor é diferente. O amor você vê no outro servidão, a satisfação e o prazer do outro. Do outro. Né? É uma coisa muito completamente sem sentido para o mundo de hoje. Sem sentido. Né? Como é que você vai chegar para um casal e vai falar assim, moderno, hoje que os caras têm uma vida completamente desorientada, falar, você tem que servir ela, ela tem que servir você, é ruim. O cara fala assim, cada um na sua. O pessoal não quer nem casar, eu pô. Tava na praia, eu estava na praia ontem sentado, eu tinha dois caras atrás de mim na cadeira. Aí um tava falando, pô, tá, porque é o seguinte, cara, aquela menina que eu tava fazendo um pé, eu falei, cara, qual é a tua menina? Pô, a menina fica me cobrando pra mim não ir no futebol, fica não sei o que, não sei o que. Eu falei, ó, cara, você é da minha mãe, não, sai fora da minha vida. Por que você fez mais? Aí o outro falou, parece uma pessoa legal. Isso legal? Pô, cara, não queria botar um chip em mim pra me controlar, que ele sabia onde eu tava. Então, quer dizer, as pessoas não aceitam isso hoje. Não. Mas o amor vai gerar esse tipo de controle, não que vai ser aquela coisa obcecada. Porque quem ama, gente, não tem obsessão. Quem ama não é aquela coisa maluca de posse. Quem ama respeita. Quem ama sabe até onde você vai. Quem ama você entende. Jacó, ele era tão desorientado que você vê que ele assumiu um compromisso. Lógico que foi Labão que empurrou a filha para ele, que ele não amava. Tudo bem, vamos colocar, mas me veio no pacote. Mas ele não foi sábio. Ele não foi sábio com Leia, com Lia, ou Leia ou Lia, um dos dois nomes, e Raquel. Porque ele dizia que amava Raquel, a Raquel era estéril, e Lia era mais fértil do que desodorante. Passava, pegava. Era um negócio de onde encostava nela, estava gerando filho. E Lia era mais velha, né, que Raquel, né? Lia era mais velha que a Raquel. E Raquel vivia numa vida completamente... Imagine só, gente. Que posicionamento. Uma mulher estéril naquela época, que era estéril doente. Ela não podia ter filho, então ela era massacrada. Emocionalmente, massacrada. Né? E por isso que ela vivia nessa loucura toda de mentir, de enganar, de camuflar os deuses, de roubar o pai. Infeliz, ela de roubar o pai. Totalmente. Porque Raquel roubou os deuses do pai, enfiou tudo dentro da mar e trouxe. Né? E aí Jacó mandou fazer. Então eu acredito que para que a gente possa ter realmente esse encontro, ou chegar a Betel, a Betiel, a casa de Deus, não a casa de Deus como igreja, como templo, nada, mas a casa de Deus como presença dele em nós, morada eterna dele em nós. É você se encontrar em você mesmo com Deus. É isso aí. É você descobrir, sabe, toda a sujeira, podridão, imundície que habita em você e falar assim, eu quero ser diferente, pai. Eu não posso continuar desse jeito mais. Eu não posso ser essa pessoa que eu sou, porque nós conhecemos quem nós somos, mas a gente finge que não é verdade. Né? A gente sabe quem a gente é, porque a gente vive com a gente de 24 horas. Na verdade, a gente vive conosco. Só que a gente não aceita isso, porque a verdade ela é muito cruel, gente. A verdade é muito cruel. A verdade ela machuca muito. Certo? E foi quando ele pediu para que os deuses fossem retirados. Falou assim, vamos limpar. Isso foi um ato importante, que ele não fez na primeira passada em Betel, que ele não realizou na primeira passada em Betel, mas na segunda, quantos anos depois? 25 anos depois, quase 30 anos depois, ele teve que refazer.
a jornada da vida dele. E aí o que ele fez, Felipe? Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Que era o carvalho onde foi enterrado, se não me engano, Abraão, né? E a Sara. Foi enterrado debaixo desse carvalho, que era um carvalho onde havia uma manifestação de Deus muito grande. Quer dizer, ele colocou ali para acabar de vez com essa coisa aí. E aí? E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. Quer dizer, houve muito temor por esse ato que foi feito. Gente, todas as vezes que eu abro meu coração e confesso os meus pecados para Deus e digo eu quero mudar de vida, há um temor. Há temor. Sabe? Há um manifestar de graça muito grande. Às vezes a gente não tem esse hábito de renunciar, de falar, de abrir a boca, de confessar. Não é confessar para fulano, Beltrano. Também diz a Bíblia, de confessar os pecados uns aos outros. Mas eu estou falando que é importante você chegar de peito aberto para Deus e falar, Senhor, eu vou esconder o que de ti? Não é verdade? O que eu vou esconder? E tem hora que a gente acha que está escondendo alguma coisa de Deus, ó. Senhor, não posso falar isso porque, né? Como se pudéssemos. Né? E aí, Felipe? Interessante que mais adiante, né? E assim não perseguiram os filhos de Jacó, porque, né, toda a circunvizinhança foi tomada pelo terror de Deus. Aí já é diferente. O terror de Deus, o que quer dizer? É muito pior do que... Não é temor aí, é medo. Aí é medo. Medo. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel. Aí já mudou. Porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Então veja bem, primeiro ele fala Betel, quer dizer Bet, né? El, Deus, Bet, casa. Casa de Deus. Casa de Deus. Agora ele, no final, na segunda passada, no segundo tempo que ele tem com Deus, ele já chama o quê? El Betel. El Betel, quer dizer, grandioso. Deus, casa de Deus. Casa de Deus. Deus, porque El é casa de é Deus. Então ele chama duas vezes. Ele dá essa grandeza de Deus. Ele fala grandeza, ele tenta expressar a grandeza de Deus. Porque tanto o judeu como o hebreu judeu, ele não pode chamar Deus, né? Tanto que Yahvé é um hífen, né? Não é uma palavra, não tem nome. Não tem nome. Você não pode chegar para o judeu e falar assim, nós falamos Deus assim, uma facilidade, o judeu jamais. Porque não se pode dar o nome a Deus. Nós temos o nome de Deus que é Jesus. Jesus é a figura que Colossenses capítulo 1, verso 15 fala. Né? Lê para mim Colossenses, para a gente finalizar Colossenses 1,15, que é a revelação de quem é Deus. Quem é Deus? Né? É essa revelação que nós temos que ter para que haja o desmonte, né, daquilo que a gente tenta carregar. Colossenses 1,15, capítulo 1, verso 15. Capítulo 1, verso 15. Este é a imagem do Deus invisível. Então, quem é a imagem do Deus invisível? Ó, quem é a imagem do Deus invisível? Por exemplo, Deus é espírito, né? Espírito tem corpo? Tem matéria? Então, espírito não tem corpo, não tem matéria. Então, como é que eu posso ver Deus? Onde é que eu entendo quem é Deus? Como é que eu posso entender Deus? Leia, Felipe. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é? Que, aliás, o arianismo não entendeu bem nessa passagem, né? Não, de forma nenhuma. Entendeu? Passou por cima assim, como se passa por uma caterpillar. Colocando Cristo como primeira criatura de todas, mas não reconhecido como divino, né? Como filho de Deus, né? Como a soberania. Então, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, fechando lá com João, né?
No princípio era o verbo era Deus, tudo que foi feito foi através. Né? Foi o que eu fiz hoje na aula do curso de Gênesis. Eu disse para ele: Gênesis revela Cristo do capítulo 1 até o capítulo 46, se não me engano, quando eu termino 47, eu sei, de Gênesis, revela Cristo do começo ao fim. Eles ficaram admirados como é que eu apresentei tanto Cristo em Gênesis, né, no capítulo 1, no verso 1. Eu falei, por que é você? Eu falei, se nós começarmos a cristalizar a Bíblia toda, o mal é que 80% dos evangélicos são judaizantes meia boca. Eles pregam o Velho Testamento como o judeu, prega, mas o judeu não prega o Velho Testamento dessa forma, vamos colocar assim. Mas eles utilizam assim. Tipo a igreja messiânica, por exemplo, faz muito isso. Faz muito isso. Eles pregam Davi, acabou. Eles não utilizam a passagem do Velho Testamento com a finalidade de Cristo, porque aí Paulo mata tudo aí. Ele diz, por Cristo foi feito todas as coisas, tudo subsiste, existe, seja trono, seja no céu, seja na terra, o que for. Existe por causa dele. Por meio dele, para ele, através dele. Então está tudo formatado em Cristo. Então, se você tem essa revelação de Cristo, Jacó não tinha revelação de Cristo quando ele estava nesse momento. Agora, se ele tivesse a revelação de Cristo, ele teria prosseguido muito mais, ele teria alcançado muito mais do que apenas se despir, tirar os ídolos e tudo mais. Mas mesmo assim ele teve essa revelação. Nós precisamos ter essa revelação. É essa revelação que vai fazer com que eu não quero saber do outro. Eu estou num momento de fraqueza, de angústia, de tristeza. Ótimo. Aproveite esse momento para você se debruçar diante de toda a podridão que você é. E quando se levantar, deixa um pouco dessa coisa aí. Porque a faxina é isso aí. Quem faz faxina sabe. Quem chega na hora do cara faxinando uma casa, daí fala assim, caramba, cheguei na hora errada. Porque está tudo revirado. Mas essa reviravolta todinha vai ficar onde? Vai acabar de forma certa. Agora eu pesquei uma revelação, você falando aí. Pensou. Da questão do Betel e do El Betel. Porque se nós analisarmos, quando Jacó ele construiu ali o altar, né, Betel, casa de Deus, é como se houvesse a casa de Deus, mas ainda não havia o Deus presente. Isso. E quando chega no El Betel, que significa Deus da casa de Deus, ali que se consolida a presença de Deus na vida de Jacó. Matou o Espírito Santo. Fantástico isso. Isso veio assim, e aí para não ter que falar isso. Aí você vê que Deus é maior do que a casa. Exatamente. Aí você vê que Deus é maior do que a casa. Olha a revelação que ele recebe no Velho Testamento, e que muitos hoje estão confundindo. Estão construindo mega templos aí com tudo mais e tentando encaixotar Deus lá para dentro. Não existe isso, gente. Não funciona dessa forma. Nós não podemos ter esse sentimento de culpa, porque como uma moça esses dias, lá de Porto Alegre, né, que conviveu conosco lá, ela disse, eu não consigo entrar dentro de um templo evangélico porque a vida deles é falar que Deus está ali dentro. Eu aprendi com vocês que Deus não está dentro de um templo, Deus habita em nós, e a Bíblia toda fala isso. Por que eles vivem dessa forma? De uma forma de quê? De amarrar o sujeito ali. Exatamente. De amarrar o sujeito ali. Amarrar e arrecadar. Isso é a casa de Deus. Dá tudo para a casa de Deus. A casa de Deus aqui, o cara... Meu cara, você vai falar que a casa de Deus precisa? Pô, se a casa de Deus precisa, a casa de Deus precisa. Se a minha precisa, imagina a casa de Deus. Aí ele dá a mãe dele, o pai dá tudo. Mas quem não tem a profundidade da revelação, é melhor até viver assim. Concordo plenamente com você. É melhor viver dessa forma. Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho assim, nós temos duas medidas, como é que você fala sobre essa... 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Se alguém não compreende a graça na sua integridade, na sua profundidade, e diz assim, eu não compreendo isso, que você viva então dentro dos padrões religiosos. Viva a lei. Viva a lei. Porque se você não viver nenhum dos dois, tu está completamente à deriva. É igual Está perdido. Uma colega nossa, aí uma vez você falando com ela, achou um lugar muito bonito e tal, mas aí ela foi lá, não gostou muito, ela não se arrepiou, ela não sentiu a presença de Deus, não sei o que, entendeu? Aí tá lá no Valdomiro. Você vê para onde ela foi parar. Pelo amor. A questão toda é isso. Infelizmente,
Eu disse que essa obra é vanguardista. Não é porque eu sou um cara, um tal não, mas a nossa obra é vanguardista. Não é só que é a nossa obra, a obra que todos estão vivendo hoje, na graça disso, dessa forma que nós estamos vivendo, é vanguardista. Quer dizer, uma coisa que está para acontecer, está lá na frente, é uma coisa que muitos não entendem. Muitos não entendem. Né? E eu acredito que as coisas vão desenrolar ainda muito mais para isso. Porque hoje eu estava conversando com o meu amigo, o pastor Charles, e ele estava me dizendo uma coisa. Ele falou assim, tem dois caminhos hoje para o cara viver a religião. Ou ele vive uma liberdade onde pode tudo, ou então ele vive o fundamentalismo. Que é aquela coisa de proibir tudo, cuidar de proibir tudo. Dá pra ver se a sua bicicleta tá ali. Tá lá? Tá lá a bicicleta, ó. Se você vê a bicicleta presa, Sim. Tá. Ah, então tá bom. Entendeu? Então pode ligar, gente. Muito bom.